Vamos executar novamente nosso programa, digitar 5, 2 e 69. Veja que deu um número negativo aqui em delta, certo? Vamos testar de novo com outros valores. Vou digitar 8, 30, 1 e deu um valor positivo. Ok? Vamos de novo. 89 e deu um valor negativo aqui com ABC. Então veja que tem hora que dá valor positivo e negativo e pode dar até um valor zero delta. É aí onde a gente deve ter cuidado. Quando acontece dessa condição aqui, depois de calcular o delta, a gente vai testar. O delta, a gente vai testar o seguinte: o delta é maior ou igual a zero, certo? A gente vai testar se o delta é maior ou igual a zero, porque a partir daí, nas próximas fórmulas, a gente tem que calcular raiz quadrada, e raiz quadrada de número negativo não existe. Então a gente tem uma suposição na equação de segundo grau: se o delta for maior ou igual a zero, então a gente tem uma coisa que ele tem raiz. Ele tem raiz exata. Ok? Opa. Vou apagar esse tracinho aqui, né? Se o delta for menor do que zero, então a gente tem uma raiz indeterminada. Então a gente tem uma indeterminação, certo? Então a gente tem a equação não tem valores, ou seja, raízes reais. Vou tirar exata. Tem raízes reais. Ou seja, se o delta for maior do que zero, for maior ou igual a zero, ele tem raízes reais. Caso contrário, ele não vai ter raízes reais. Sim. E aqui não. O primeiro caso a gente calculou se era ou não a equação do segundo grau. Agora a gente está calculando se ele tem ou não raízes. Então, vamos voltar lá no nosso programa. Se a gente descobrir o delta aqui, esquecemos do delta, a gente vai fazer if delta maior ou igual a zero. Se delta for maior ou igual a zero, então a gente dá um print f, botar assim: a equação tem raízes reais. Então a equação tem raízes reais. Caso contrário, dá um contra barra indo aqui. A equação não tem raízes reais. Não tem raízes reais. Ou seja, eu tenho que testar se tem ou não raízes reais. Então vamos lá. Nosso programa. Vamos digitar aqui, um número aqui. A equação não tem raízes reais, certo? Essa equação que eu digitei. Vamos testar essa outra aqui. A equação tem raízes reais. Ok? Então, exatamente isso. Bom, o programa ainda não está acabado. A gente tem que ver que isso aqui dá pra brincar mais. Eu sei o seguinte, que x, olha aqui, que x linha, botar linha,
Vamos criar x. X vai ser mais ou menos... Deixa eu ver se eu acho o sinal. Mais ou menos. Ou seja, x é mais ou menos... que vai ser a raiz quadrada, certo? Vai ser a raiz quadrada aqui de menos b vamos lá, opa, vai ser mais ou menos menos b vezes, opa, vezes não, mais ou menos vai ficar aqui, exatamente, lembrei da forma. N root 2 delta, exatamente isso aqui. Vai ser menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, certo? Que isso tudinho aqui dividido por 2 vezes a, no caso, que vai ser 2a over, ou seja, x é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então isso aqui é x. X' no caso, que a gente vai ter dois valores, que vai ter um de mais e um de menos. X' a gente faz a mesma fórmula, só que no lugar de mais ou menos aqui a gente só bota mais. Então a gente tem essa fórmula aqui. X', a gente tem essa forma, menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a. X duas linhas, opa, x duas linhas aqui, no lugar do mais tem um menos, que vai ser menos b menos raiz de delta ao quadrado dividido por 2a, certo? Então vou calcular x' e x duas linhas. Então a gente calcula, né? Opa. Bota aqui. Calcula x' e x duas linhas. E exemplo os resultados. Ok? Vamos lá. Se aqui é a equação do segundo grau, tem raízes reais, então posso dizer que vou criar o float x' e x duas linhas. Vou botar x1 e x2. Ok? Onde x', vamos voltar aqui para a fórmula. X' aqui, ó. Vou botar só a fórmula de x aqui, mais ou menos. X' é menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a. Ok. Vai dar menos b. Ou você bota menos b ou bota menos 1 vezes b. Dá no mesmo. Bota menos b mais, que no caso x', né? S, Q, R, T. Se tiver dúvida, ó. Aqui. Ok? S, Q, R, T de quem? De delta. Raiz quadrada de delta. Olha aqui como foi importante descobrir se tem raízes ou não reais. Porque se não tivesse raízes reais, você ia tentar fazer uma raiz de um número negativo, que ia dar problema aqui, viu? Aí a gente, ó, bota entre parênteses tudo, ok? E fazer a divisão, que vai ser 2 vezes a. Ok. Achei x', vou achar x duas linhas. É a mesma coisa. No lugar de eu somar
com a raiz do delta, botar um mais aqui, eu boto um menos, ok? Eu achei x' em duas linhas. Aí agora eu boto as raízes. Bota aqui, printf as raízes da equação é igual. Aí vou botar aqui o float, né? Ponto flutuante, ponto 2f e a mesma coisa aqui também. Quer dizer que só tinha duas casas decimais, só para fechar em duas casas decimais. Botar o contrabarreira aqui e botar os dois valores, x' e x duas linhas, e tá feito aí um programa de equação do segundo grau. Vamos lá. Vou botar 3, 2 e 1. A equação não tem raízes, certo? Aqui, ó, as raízes da equação é 0,02 e 3,79. Então, a partir daqui a gente calcula as raízes de uma equação do segundo grau. Ele diz se é ou não equação do segundo grau. Se for equação do segundo grau, ele diz se tem ou não raízes. Se tiver raiz, ele dá as raízes. Ok? Valeu.